Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Professor Israel novamente aí, retomando aí nossos blocos, nossas videoaulas. E aqui nós vamos dar continuidade na discussão sobre o quê? Sobre as cruzadas. Conforme vocês viram ali no vídeo anterior, vocês viram que as cruzadas, elas estão ali presentes naquele contexto da Baixa Idade Média. E vocês viram também que a Idade Média, esse período que vai do século XI ao século XV depois de Cristo, recebe essa nomenclatura devido ao quê? Devido à decadência do modo de produção feudal, a decadência do feudalismo e a chamada transição feudo-capitalista, onde nós vamos perceber o surgimento do capitalismo e vai acontecer essa transição entre o feudalismo e o capitalismo. Com isso, nós percebemos o quê? Que houveram uma série de fatores que precisam ser analisados, como as cruzadas, como o renascimento urbano europeu, o surgimento da burguesia, dentre outros fatores. E o próprio processo das cruzadas é importante ser visto de uma perspectiva o quê? De uma perspectiva macro. Porque quando a gente imagina as cruzadas ali no senso comum, nós acreditamos que o único fator das cruzadas foi qual? Foi o fator religioso, a reconquista da cidade sagrada de Jerusalém, que estava naquele presente momento sendo o quê? Sendo dominada pelos muçulmanos. Mas vocês viram ali nos outros vídeos o quê? Que houveram outras questões de cunho político, econômico e social. Quando a gente consegue encaixar esses fatores, esses motivos, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos ter uma totalidade, nós conseguimos ter uma perspectiva macro dessas cruzadas e suas o quê? E seus objetivos, melhor dizendo, tá certo? Quando nós falamos dessas cruzadas, nós estamos falando de campanhas militares que aconteceram ali entre o século XI e o século XIII. Houveram cruzadas oficiais e houveram cruzadas o quê? Não oficiais. Quando nós falamos dessas cruzadas oficiais, nós estamos falando de cruzadas com o aval do Papa, com o conhecimento do Papa. E as não oficiais, obviamente, eram cruzadas que não tinham ali a autorização, o aval e o conhecimento do Papa. Falar de todas essas cruzadas, gente, oficiais e não oficiais, seria um exercício o quê? Desperdicioso. Seria ali ficar falando sobre o mesmo, se repetindo e por aí vai, tá certo? E aí, não é o objetivo desse vídeo, que é curto, né? Ficar aqui se repetindo e etc. Com isso, nós vamos discutir sobre o quê? Sobre os momentos que, na minha visão, são o quê? Os principais, tá certo? Quando nós analisamos o início das cruzadas, é importante a gente ter em mente o quê? Um concílio na cidade de Clermont, que foi convocado pelo Papa da época, o Papa Urbano II. Urbano II, gente, quando ele convoca um concílio, obviamente uma reunião, ele queria expor a situação que Jerusalém vivia naquele momento e também o quê? O que que os peregrinos europeus estavam vivendo naquele momento quando eles tentavam realizar o quê? A sua viagem de cunho religioso sagrado, quiçá ali o momento religioso mais importante das suas vidas. E ali ele acabou que tendo uma grande adesão, uma grande quantidade de pessoas foram lá ouvir o que o Papa Urbano tinha a dizer. Fossem nobres, fossem marginalizados. O que ele falou no Concílio de Clermont teve o quê? Uma repercussão muito, muito, muito grande. Porque ali ele estava o quê? Ele estava conclamando os cristãos para uma expedição militar em direção à Palestina para retomar o quê? Para retomar a Terra Santa, que estava ali nas mãos dos infiéis, dos muçulmanos, e que era um papel, que era um dever dos cristãos, o quê? Retomar a Terra Santa. E ali, gente, nas falas
do Papa Urbano II, ele acabou o quê? Ele acabou inflamando uma grande quantidade de pessoas. E ele ainda teve ao seu lado uma promessa que era baseada no quê? Olha, se vocês participarem dessa expedição, se vocês lutarem ali pela retomada da Terra Santa, você terá o quê? Seus crimes automaticamente, seus pecados automaticamente o quê? Perdoados. Quem é que não quer ter seus pecados perdoados, gente? Quem é que não quer ir diretamente para o céu numa perspectiva cristã? E aí, com isso, gente, nós vamos perceber o quê? Um efeito avassalador ali, seja nos setores mais privilegiados ou dentro ali dos marginalizados, seja nos nobres, seja nos miseráveis. A conclamação do Papa Urbano II vai o quê? Vai ser muito importante, vai ter uma repercussão muito, muito, muito elevada. Só que aí nós temos um problema, nós temos um episódio que vai ficar conhecido como a Cruzada dos Mendigos ou a Pré-Cruzada. A fala do Papa Urbano II foi tão avassaladora que alguns miseráveis, alguns mendigos, se emocionaram ali e eles falaram que vamos retomar Jerusalém agora. Acabou. Vamos ali e vai dar certo. Só que isso é problemático? É, gente. Porque a viagem era muito longa. Esses sujeitos não tinham preparo militar, não tinham sequer armas decentes para lutar. E ali, gente, eles foram ali de uma maneira totalmente despreparada. Foram saqueando locais ali no caminho. Às vezes eles receberam o apoio de determinadas pessoas. E aí, quando eles finalmente chegaram em Jerusalém, não era uma cruzada oficial, porque não tinha ali a autorização do Papa. Essa cruzada dos mendigos, ou a pré-cruzada, ela foi o quê? Ela foi dizimada, ela foi ali estraçalhada pelos muçulmanos, pelos turcos seljúcidas. E aí, gente, obviamente, quando as notícias chegaram, isso trouxe o quê? Um ódio e um compadecimento ainda maior por parte de quem? Por parte dos cristãos que estavam ali na Europa. A primeira cruzada oficial, gente, ela aconteceu um ano depois do Concílio de Clermont, no ano de 1096. E aí uma particularidade dessa primeira cruzada é que ela foi liderada por senhores feudais. Ela foi liderada ali por nobres. A principal liderança da primeira cruzada foi Godofredo de Bouillon. E aí, com isso, gente, nós vamos perceber que o Godofredo de Bouillon reuniu cavaleiros, reuniu soldados de infantaria também, e ele cruzou a Europa, teve apoio ali em Bizâncio, e ali, nas suas expedições, ele foi conquistando cidades do que hoje é a Síria, e no final das contas, ele conseguiu, através de luta, derramamento de sangue, retomar a cidade de Jerusalém. Ou seja, Godofredo de Bouillon, ele logrou o êxito. Ele retomou a cidade sagrada de Jerusalém, a Terra Santa. E agora ela estava sob a posse dos europeus ocidentais. Só que aí, gente, temos uma questão importante. Uma coisa é você ir lá, lutar e conquistar a cidade. Outra coisa totalmente diferente é o quê? É você manter o domínio daquele território. E nós vamos perceber que os europeus eles vão ter dificuldades para manter o quê? Para manter esse território. Como assim, professor? Nós vamos perceber que nobres participaram, aqueles nobres desprovidos de terras, eles receberam as suas parcelas de terras devido ali às suas conquistas militares, devido à sua campanha militar. Só que aí nós vamos ver o quê? Que esses muçulmanos que dominavam ali a Ásia, uma parcela da Ásia, né, aquela parcela ali do Oriente Médio, a Península Arábica, a costa norte da África, a Península Ibérica, eles vão ser totalmente derrotados? É óbvio que não, gente. E o que é ruim para os europeus é que, olha, os muçulmanos eles perdem ali a cidade de Jerusalém, mas esses muçulmanos continuam o quê? Como uma ameaça ali na região. Eles continuam próximos ali à cidade
de Jerusalém e eles são uma ameaça constante aos europeus. Com isso, o que nós vamos perceber, gente? Que os europeus, apesar de terem tomado Jerusalém, eles vão ter dificuldades de manter a cidade de Jerusalém. Por quê, gente? Primeiro fator, eu acabei de explicar. O segundo vai ser qual? Vai ser que, olha, e se acontecerem combates entre os europeus e os muçulmanos? Como é que esses reforços vão chegar? Eles podem chegar? Podem, gente. Mas eles vão demorar para chegar? Com certeza. Os muçulmanos, eles estão ali, ó, rodeando a cidade de Jerusalém. Os europeus, eles estão ali a milhares de quilômetros de distância, seja por terra, seja por mar. E aí, se fosse pedir um reforço, até que a mensagem chegasse na Europa, fossem organizadas tropas, essas tropas chegassem até Jerusalém, seria o quê? Seria tarde demais. E aí, com isso, nós vamos perceber o quê? Que os cristãos, eles eram menos numerosos, os reforços demorariam a chegar, a comunicação ela era muito difícil, muito demorada, ela era de difícil estabelecimento, seja por via terrestre ou seja por via marítima, e aí com isso nós vamos perceber o quê? Que os europeus, eles conquistaram a cidade de Jerusalém, só que menos de 100 anos depois, no ano de 1187, os muçulmanos o quê? Retomaram a cidade de Jerusalém. Com isso, nós vamos perceber o quê? Que a primeira cruzada, apesar de ter ali um êxito inicial, ela acabou o quê? Fracassando. Ela não conseguiu manter a posse da cidade de quê? Da cidade de Jerusalém. A terceira cruzada, ela é uma outra cruzada que eu acho muito importante a gente estar aqui trabalhando. A terceira cruzada, gente, ela teve um caráter todo especial, porque dessa vez ela seria uma cruzada organizada por reis. Vejam ali como a dimensão aumenta de uma maneira o que exorbitante. Se a primeira era liderada por nobres, agora nós teremos o que? Reis participando da organização da mesma. Nós vamos ter ali o rei Ricardo Coração de Leão, que era o rei da Inglaterra. Nós vamos ter ali o rei Frederico Barba-Roxa, que é um rei ali da região da Germânia, que hoje seria a Alemanha, e nós temos o rei, o quê? O rei Filipe Augusto, que ele era o rei do Reino Franco. E aí, apesar de ter a organização desses reis, nós vamos perceber que foi uma cruzada que passou por uma série de dificuldades ali já na sua organização. Por quê, gente? Porque o rei Frederico Barba-Roxa, ele vai acabar sofrendo um acidente ali na marcha, e ele vai o que? Acabar morrendo. E aí os soldados que estavam acompanhando o rei Frederico, eles simplesmente falaram o quê? Nós temos problemas maiores, nós não vamos o quê? Nós não vamos continuar nessas cruzadas. Nós vamos voltar ali para o nosso reino, nós vamos ali enterrar o nosso rei e vamos deliberar sobre o quê? Sobre a sucessão do trono. Problema número 1, ou seja, o exército dessa terceira cruzada já foi defasado. Por quê? Porque os seguidores do rei Frederico simplesmente foram embora. Outro problema é a discussão entre o rei Filipe Augusto e o rei Ricardo, Coração de Leão, sobre quem seria o comandante das tropas daquela cruzada. E eles acabaram se desentendendo ali, já na Palestina. Quando eles chegaram lá para lutar, simplesmente eles não conseguiram chegar a um consenso e o rei Filipe Augusto simplesmente mandou o joinha do desprezo, falou para o rei Ricardo Coração de Leão, se vira, estou indo embora, estou levando meus soldados, estou voltando para o reino franco. E aí, gente, no final das contas, a terceira cruzada teve o quê? O rei Ricardo Coração de Leão liderando e os seus seguidores. E aí houveram conflitos, obviamente, houve diálogo, houve negociação, porque o rei Ricardo Coração de Leão sabia que com aquelas tropas que ele levou era insuficiente retomar Jerusalém, só que ele conseguiu ter um acordo, o quê? Um acordo muito bom com os muçulmanos. Que, olha,
eu vou ficar tranquilo, não vou ali continuar com a minha campanha militar. A única coisa que eu peço para vocês é o quê? Que vocês permitam que os peregrinos cristãos visitem Jerusalém de maneira ali segura, de maneira pacífica. E os muçulmanos, eles o quê? Eles concederam isso. No final das contas, gente, o que nós vamos perceber? Nós não vamos trabalhar todas as cruzadas, oficiais ou não oficiais. O importante é perceber quem é que venceu as cruzadas e quais foram as consequências das cruzadas, quais foram os impactos das cruzadas ali para a Europa de forma geral. Nós vamos perceber que quem venceu as cruzadas foram os muçulmanos. Os muçulmanos, eles ficaram ali com a posse da cidade de Jerusalém e aquilo ali não se tornou território, naquele momento das cruzadas, que foram encerradas no século XIII, não se tornaram um território conquistado por quem? Conquistado pelos europeus. E isso é muito importante. Nós vamos perceber ali que os europeus ocidentais eles só terão posse da região da Palestina ali já no século XIX, quando, no processo de neocolonialismo, os europeus vão colonizar aquela região. Isso é muito importante. E aí, os impactos que nós vamos perceber desses processos são o quê? São muito, muito, muito interessantes para o quê? Para a decadência do modo de produção feudal. Porque nós vamos perceber que com as cruzadas, com essa grande quantidade de pessoas, com esse grande fluxo de pessoas saindo da Europa e indo para a Ásia Menor, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma abertura dos feudos. Lembram que a gente explicou lá no início que os feudos eram altamente fechados, muitas pessoas nasciam e morriam sem sair do feudo? Com as cruzadas, gente, com essas campanhas militares, nós percebemos o quê? Que houve uma abertura dos feudos. E isso teve o quê? E isso teve outras consequências, isso teve outros desdobramentos. Nós vamos perceber que com isso haverá uma intensificação das relações entre a Europa e a Ásia Menor, o Oriente Médio. Fosse do ponto de vista intelectual, fosse do ponto de vista cultural, fosse do ponto de vista o quê? Econômico. Nós vamos perceber que com essa intensificação das relações terá um intercâmbio cultural como? Nós vamos perceber ali que conhecimento que era detido pelos árabes, que era detido pelos muçulmanos, vão chegar ali na Europa. Um grande exemplo que eu gosto de trabalhar são os números arábicos, que são altamente difundidos aí no mundo ocidental, hoje inclusive. Por quê, gente? Porque nós vamos perceber que os árabes, eles eram muito mais avançados que os europeus no campo da matemática. Os árabes já ali tinham teorizado o algarismo zero. Coisa que, se você for refletir, existe o zero em algarismos romanos, por exemplo? Não existe. Nós vamos perceber também que obras de filósofos gregos que tinham sido perdidos ali na Europa ainda existiam o quê? Sob posse ali dos árabes. E aí essas obras elas vão ser traduzidas do árabe para o idioma da região onde esse documento iria. E isso foi muito importante para o quê? Para um intercâmbio cultural, para um intercâmbio intelectual. Do ponto de vista econômico, nós vamos perceber que produtos que eram saqueados lá no Oriente Médio acabaram o quê? Caindo no gosto dos europeus. As chamadas especiarias, que nós vamos debater ali um pouco adiante, com mais profundidade. E aí, quando as cruzadas acabam, esses produtos, essas especiarias, elas ainda serão o quê? Necessárias dentro da Europa. Portanto, nós vamos perceber que caravanas comerciais vão sair da Europa, vão ali para a Ásia, obter essas especiarias para vender por um preço exorbitante ali na Europa. Outra coisa que nós vamos perceber é que o comércio ele também vai se intensificar com a reabertura do mar Mediterrâneo, porque esses muçulmanos que dominavam essa região, eles vão acabar sendo empurrados.
E os europeus eles vão conseguir ali comercializar mais uma vez no interior do mar Mediterrâneo com o quê? Com um pouco mais de tranquilidade. Vamos ter o crescimento econômico de cidades ali da Península Itálica, como Gênova e Veneza, que vão se tornar burgos muito importantes, que vão deter ali burgos muito importantes. E nós também teremos o quê? Uma grande quantidade de riquezas, de metais preciosos, entrando dentro da Europa, através dos saques com as cruzadas, dos saques realizados pelas cruzadas. Ou seja, gente, o que nós percebemos aqui no final das contas? Nós vamos perceber que essas cruzadas elas foram muito importantes do ponto de vista do quê? Do ponto de vista da abertura dos feudos. Que com essa abertura nós vamos ter impactos econômicos, nós vamos ter impactos sociais, nós vamos ter impactos políticos, nós vamos ter impactos culturais. E com isso, nós vamos perceber que o modo de produção feudal ele entra em decadência. Ele vai ali mostrar sinais de desgaste. E quando as pessoas retornam para a Europa, gente, os sobreviventes, eles vão querer ali voltar para sua vidinha medíocre, para sua vidinha ali no feudo, de plantar, colher, dar a maior parte da produção dele para o senhor feudal e por aí vai. Não, gente. Nós vamos perceber que a vida ali na Europa ela se tornou mais dinâmica. Ela retomou ali um dinamismo que há muito tempo não se via. E com isso, com o restabelecimento do comércio através das especiarias, com o fluxo de moedas cada vez maior e outros impactos, nós vamos testemunhar o quê? Um renascimento comercial e um renascimento urbano ali dentro da Europa, tá certo? Mas isso nós vamos discutir nos nossos próximos vídeos, tá certo? Enfim, gente, com isso nós encerramos aqui a nossa discussão sobre as cruzadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é o que cai ali, grosso modo, nas provas, sejam vestibulares, sejam Enem e por aí vai. Muito obrigado aí a presença de todos. Se você gostou, deixe um like aí para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau, gente.